E nós vamos abordar temas nesse sentido, né, e com essa relevância para a população também de Campinas, porque nós estamos recebendo aqui nos estúdios da RFTV o Ernesto Paulela, secretário de Serviços Públicos, vai participar ao vivo aqui com a gente, secretário. Primeiramente, muito obrigado de marcar presença aqui nos estúdios da RFTV, prazer recebê-lo. Prazer, Júlio, estar aqui com você e com os telespectadores da Rede Família. Olha, secretário, a gente fala tanto, né, de serviços públicos, inevitavelmente, né, e o nosso telespectador, por diversas vezes, né, também envia algumas reclamações e parte de serviços que há necessidade de ser feitos pela cidade de Campinas, né. Um dos temas importantes de relevância é que nessa época de chuva, a gente tem, né, basicamente mato alto. Isso é tudo por conta da chuva e dessa época. Já é comum por parte da secretaria receber esse tipo de reclamação? Olha, o verão, via de regra, nos últimos 20, 25 anos, ele vem se intensificando do ponto de vista do calor e da quantidade de chuva que cai em pouco tempo. Isso acelera muito, Júlia, o crescimento do mato, né? O mato, nessa época do verão, em relação à primavera, ele cresce 300% mais se considerado com períodos anteriores. Isso altera a nossa frequência de trabalho. Então, no outono, inverno e primavera, a gente consegue fazer uma frequência de limpeza de praça de 1 por cada 30 dias. Nessa época, passa de 60 a 70 dias a frequência. Perfeitamente. Pode subir, Reginha, essa já foi, é a primeira que eu fiz. Então, que assim, a gente tem algumas reclamações por parte do protocolo 156, né, que a gente acaba recebendo também e recebe-se por parte da prefeitura. Como que esse processo é feito até chegar à parte da secretaria, receber essa reclamação para poder fazer o serviço? Porque, obviamente, a cidade de Campinas, sendo uma cidade grande, uma metrópole, ela recebe proporcionalmente muitas reclamações também. Como que é feito por parte da população, chegando na secretaria, para sair do papel e fazer o serviço? O sistema 156, ele unifica todas as demandas e nos envia isso diariamente. Então, em função das reclamações que chegam, as administrações regionais, as subprefeituras, o Departamento de Parques e Jardins seleciona e procura atuar de forma regionalizada. Por exemplo, quarta, quinta e sexta dessa semana, nós estamos com um mutirão na região dos Amarais, Santa Mônica, São Marcos, Mirassol, Vila Olímpia, CDHU, a Ladino Selme, que é uma avenida de quase 10 quilômetros, né? Então nós estamos com uma ação de limpeza lá de entulho e limpeza de praças. Nós temos hoje lá aproximadamente 500 homens trabalhando nesse serviço. Secretário, assim, a gente recebe as reclamações, muitas das vezes essas reclamações dão conta até por conta de parte de desleixo, né, de algumas pessoas que acabam acumulando lixo ou jogando entulhos. Isso também prejudica, o que a gente sempre fala aqui na programação, né? Não adianta, a gente cobra a prefeitura, tem que ser cobrado mesmo, Campinas é uma cidade grande, está em desenvolvimento sempre vai estar, isso inevitavelmente, né? Quem assume tanto por parte da prefeitura quanto das secretarias tem essa responsabilidade e tem, né, esse poder também de mudar para melhor a nossa cidade. Por consequência, a população também precisa fazer a parte dela, em termos de jogar entulho, em termos de, infelizmente, acabar prejudicando nessas partes que influenciam não só a Secretaria de Serviços Públicos, mas também a Secretaria de Saúde por consequência, já que quando você acumula ou quando você joga entulho, você corre o risco de água parada, dengue e aí envolve outros serviços por parte do poder público. Há também parte de uma responsabilidade da população, né? Sem sombra de dúvida. A gente costuma dizer, Júlio, que a cidade mais limpa não é aquela que mais se limpa, é aquela que menos se suja. Então, o cidadão ele tem uma responsabilidade muito grande na contribuição para que não suje a cidade. Nós temos 16 ecopontos na cidade e 15 pontos verdes para receber
grama, poda de grama, material galho, entulho de construção. E seria muito importante, e é muito importante, que o cidadão entregue esses materiais nesses locais, porque essa entrega é gratuita. O cidadão não tem nenhum custo. E quando ele joga nesses pontos, nós temos hoje em Campinas, Júlio, cerca de 120 pontos viciados. Esses pontos a gente limpa corriqueiramente, né? Muitas vezes até mais de 2 vezes no mês. Porém, no dia seguinte tem entulho jogado lá. Qual que é o problema do entulho? Apesar dele não ser orgânico, né? Ele é um material que abriga animais peçonhentos, especialmente cobras, escorpiões, a dengue, porque junta água, facilita a reprodução do mosquito. E isso colabora muito para aumentar os casos de dengue, por exemplo. Perfeitamente. E aí a parte que envolve, né, na Secretaria de Serviços Públicos, Secretaria de Saúde, parte muitas das vezes também da Defesa Civil, dependendo do caso, e por aí vai, né? Porque há também as limpezas compulsórias, como acontece também na cidade de Campinas, né? Os famosos acumuladores, que vira e mexe, e a gente também acompanha parte do serviço da prefeitura. Ainda há registros, muitos registros de acumuladores na nossa cidade? Sempre tem, não é uma coisa exagerada, mas em vários pontos da cidade nós temos os acumuladores. Bom, com certeza, né? Até é um serviço muito importante por parte da Defesa Civil. Entra também, dependendo do caso, parte de psicologia, né? Que os profissionais também acompanham dos acumuladores. Agora, um tema polêmico, inevitavelmente a gente vai entrar nesse tema, que é a avaliação de poda de árvore. A árvore também, se você fala de árvore em Campinas, o pessoal já fica meio que assustado. Fala, meu Deus, tema de novo, né? Porque há 3 anos atrás, infelizmente, nós tivemos alguns registros aqui na cidade e registros infelizes de mortes que acabaram acontecendo em decorrência de queda de árvore, né? Como que é feita essa avaliação da poda, para podar ou para retirar uma espécie aqui em Campinas? Bom, vamos lá. Vamos iniciar pelos casos fatais que nós tivemos em 2022, né? As 2 árvores que causaram esses problemas eram árvores absolutamente saudáveis, constatado tecnicamente, né? Por que caíram? Por excesso de chuva, por excesso de vento, e tudo isso pode tracionar a árvore e levá-la à queda. Mas existe um trabalho preventivo, Júlio. Esse trabalho preventivo é feito por uma equipe do Departamento de Parques e Jardins, que tem 6 técnicos de nível universitário que já levantaram 110 mil árvores na cidade com laudo técnico de cada uma delas. Toda árvore identificada com problema é imediatamente suprimida e replantada. Então existe um trabalho todo preventivo que é feito, porém não é só árvore problema que cai. A maioria que cai são árvores saudáveis. Exatamente por conta da parte de tempo, né? Assim, o acúmulo de água. Por exemplo, por que nós fechamos os parques quando em 72 horas acumula 80 milímetros de água? Porque é a saturação do solo. O solo, então, ele encharca muito e pode ocorrer queda de árvore. Por isso nós fechamos os parques. Perfeitamente, né? Eu falo isso porque, comparado a alguns anos atrás, né, nós tivemos essas infelizes tragédias, o que a Secretaria de Poder Público pode levar em consideração a isso também, né? O que a gente pode ter de aprendizado com o que aconteceu? Depois, algumas medidas foram tomadas da Secretaria junto ao Poder Público, junto ao prefeito Dário Saad, para que houvesse as medidas emergenciais que foram feitas posteriormente a isso. O que por parte da Secretaria foi aprendido dessa época das tragédias para cá? Mudou muita coisa de protocolo? Não, muita coisa não. O que houve, o prefeito Dário foi muito assertivo, foi dobrar as equipes de podas de árvore. Nós tínhamos 7 equipes, hoje nós temos 15 equipes. Então o prefeito dobrou o número de equipes para poder dar um atendimento melhor na poda, não só na poda, na supressão de árvores que têm problemas
e nós triplicamos o número de técnicos que fazem esse levantamento diário. Perfeitamente. Então, assim, há mais averiguações com relação a isso, né? Eu falo porque, assim, algumas pessoas, inclusive a gente já entrou em contato por parte da secretaria, falar, eu preciso que a prefeitura venha avaliar a árvore aqui na minha casa. Aí, por exemplo, essa que nós estamos vendo, né? Não me foge a memória de qual região que é. Pode encher a tela com essa imagem. Isso aconteceu recentemente, aconteceu esse ano, se não me engano, e o pessoal falou, olha, vem dar uma olhada aqui, porque a situação é complicada, a gente está com medo, por exemplo, que mais casos como esse possam acontecer. E aí a gente foi lá para filmar de perto, para ver toda a situação, e a calçada, obviamente, pouco danificada por conta da raiz da árvore, como a gente vê ali na parte direita, né? Mas e a saúde da árvore? Por exemplo, se a população pede para que essas árvores, por exemplo, sejam retiradas, porque normalmente está torta desse jeito. Essa avaliação que eu me refiro, secretário, é justamente nesse sentido também. Eu não sei como que é feito essa avaliação tecnicamente, mas a partir do momento que é avaliado, que constata que a árvore está saudável, permanece no local. Inevitavelmente a gente tem esse protocolo por parte da secretaria. Sem dúvida. Quais são os critérios para avaliação se uma árvore deve ser suprimida ou não? São critérios técnicos de fitossanidade, ou seja, a sanidade da planta, do vegetal. Essa foto que foi mostrada aí, claramente mostra que é uma árvore saudável. E outra, não foi a árvore que caiu, foi um galho da árvore que caiu, parte da copa. Muito provavelmente pelo excesso de água e ventos que levou à queda. A calçada danificada não é o suficiente para a retirada da árvore? Não é, porque é inevitável que aflore algumas raízes na calçada. Porque a raiz é a sustentação, em primeiro lugar, da planta, e em segundo, a alimentação. A árvore precisa se alimentar dos fertilizantes naturais que tem no solo. Por que ela aflora? Porque ela está indo em busca desses fertilizantes, né? Então é muito natural que ocorra isso. Como tentar evitar esse tipo de coisa? Quando plantar a árvore, fazer um berço maior. Ao invés de um redondinho de 80 centímetros, fazer 1 metro de comprimento por meio metro de largura, ou seja, um berço maior que possibilite infiltrar mais água e evitar que elas aflorem e quebrem a calçada. Porque você dá uma margem maior para a raiz crescer também e não dá transtorno para a população. Basicamente é isso, né? Além de ajudar a fitossanidade da árvore, também colabora muito para que não quebre a calçada. Muitos dos casos, por exemplo, secretário, na hora de podar, né? Ou na hora de sanar algum tipo de transtorno, a gente tem, dependendo da fiação, da onde a árvore está, essa parceria com a Companhia Paulista de Força e Luz. O trabalho é em conjunto e muita gente às vezes reclama de desencontros. Como que o senhor pode falar para a gente com relação a isso? Porque tem que ser essa parceria, porque cada um tem uma função ali, né? Então, vai de parte de energia, CPFL também é chamada junto com os serviços públicos. Por que há, às vezes, esses desencontros? Olha, eu não diria que há desencontros. Existe um relacionamento muito bom entre a Prefeitura e a CPFL. Onde é que nós precisamos estar juntos? Quando vai podar uma árvore ou quando vai suprimir uma árvore e os galhos estão tocando na alta tensão. Se o cidadão olhar uma fiação de poste, ele vai ver lá em cima, em último plano, 3 fios. Aquilo é alta tensão, 11.000 volts. E logo abaixo, 4 fios na vertical. Esses 4 fios é o 220, quer dizer, não que não dê choque, ele dá choque, mas não é o suficiente para causar um problema maior. Então, quando vai fazer uma poda, uma supressão e os galhos estão entrelaçados, nós temos que chamar a CPFL. Ela vem, desliga e faz junto. Existem situações em que, e isso nós fizemos um convênio com a CPFL,
Porque a arborização de Campinas, Júlio, ela é centenária, né? Pega aí o bairro do Bonfim, Castelo, Ponte Preta, Proença, são bairros de 80 anos. E tem árvores de 80 anos plantadas embaixo da fiação. À época não existia, vamos dizer, uma preocupação técnica com isso. Hoje não. Hoje existe e isso é regulado. Só que plantavam-se árvores de grande porte embaixo de fiação. Nós fizemos um convênio com a CPFL, onde ela contratou uma equipe de técnicos, engenheiros agrônomos e florestais, que faz um levantamento embaixo de fiação de árvores comprometidas. Risco de queda, podres, com problemas. E a prefeitura, então, com esse laudo, ela valida o laudo e a própria CPFL tem retirado essas árvores comprometidas embaixo de fiação elétrica. Perfeitamente. Então é algo muito importante a ser esclarecido também, né, por parte dos serviços públicos para você. Então basicamente são esses os protocolos hoje em dia, né, em épocas como a que estamos também é muito comum isso acontecer. Em relação a bueiros, secretário, qual é o trabalho que vocês fazem em relação aos bueiros? Em Minas Gerais, por exemplo, a gente vê um problema crônico, não é o caso de Campinas, mas a gente vê esse problema crônico lá no estado de Minas Gerais. Hoje em dia é um problema, mas pensando no nosso território aqui de Campinas, como é que está a situação por parte dos bueiros, né? A região do Taquaral, por exemplo, tem escoamento de água por lá, mas é basicamente também uma área bastante afetada em épocas de chuva. Por que junta tanta água na região do cartódromo desse jeito? Há algo a ser feito para tentar aliviar pelo menos aquela parte? Exato. Vamos lá. Primeiro, nós fazemos a limpeza diária de aproximadamente 500 bueiros em toda a cidade, com uma força especial na área central, porque tem mais gente na rua e, infelizmente, muitas pessoas ainda têm o hábito de atirar lixo na rua, né? Apesar de ter papeleiras, lixeiras, né? E quando chove, isso corre para a grade da Boca de Lobo e muitas vezes acaba dificultando a passagem da água. E isso dá alagamentos, né? Apesar da limpeza diária que é feita. Só para você ter uma ideia, Júlio, nós retiramos da área central diariamente 10 toneladas de lixo atirado nas ruas, em bueiros. Diariamente? Diariamente. É um caminhão cheio, grande, de lixo que é retirado das bocas de lobo. Nós temos um caminhão chamado hidrojato, que quando não consegue desobstruir mecanicamente, introduz essa mangueira com alta pressão para liberar o fluxo, né? A questão do cartódromo é um pouco complexo, por quê? A água que chega no cartódromo, ela vem do castelo. Ali no castelo tem uma nascente. Há 60, 70 anos atrás tinha um córrego que nascia do castelo, descia pela Imperatriz Leopoldina e desaguava no tabual da lagoa, né, do Taquaral. Foi feita uma galeria de águas pluviais de 1,20 m de largura há 60 anos atrás, quando 90% dos bairros da bacia hidrográfica nem eram asfaltados. Então a água penetrava no solo. Hoje ela escorre todo para o ponto mais baixo e ela não dá conta. Nós estivemos ontem com um grupo de engenheiros nossos fazendo uma vistoria lá nesse caso. Nós vamos apresentar agora na próxima sexta-feira um estudo, um projeto para o prefeito Dário de instalar uma galeria auxiliar ao lado dessa, mas em dobro, seriam 2 linhas de 1,5 m. Nós acreditamos, pelos estudos de batrimetria que foram feitos, que isso será solucionado o problema do alagamento no cartódromo. Perfeitamente, porque senão a gente vê cenas como essa quase que toda vez que chove, por exemplo. Enche a tela pra gente, Luiz. Olha aí, ó. É uma região bastante
prejudicada com a força das águas, né? Então ali parece uma sopa de carros, né? E não é entupimento, Júlio, é que a água não consegue entrar. Não consegue escoar. Ela não consegue escoar porque o tubo ali não dá conta. Uhum. Por isso nós estamos pensando em 2 linhas auxiliares. Fica próximo a essa região. Nós temos ali o hospital veterinário, temos essa entrada ali do cartódromo, fica próximo essa iniciativa que vocês pretendem fazer. Na sexta-feira vai ser essa apresentação para o Dário? Exatamente, a captação seria exatamente nesse local. Perfeitamente. Então até para drenagem, né? Poderia ajudar a diminuir essa região aí do Mas o grande problema, Júlio, desses alagamentos são 2. O primeiro, a impermeabilização da bacia hidrográfica, o asfaltamento total, então não infiltra mais água, a água escorre, e as mudanças climáticas. Passou a chover muito mais em muito menos tempo, né? Você acabou de dizer aí que esse fevereiro é o fevereiro mais chuvoso da história, inclusive aqui em Campinas. Exatamente. Inclusive aqui. Ou seja, é um curto período, muita água e assim a gente muito pouco tempo. Muito pouco tempo. E é um problema que não é Campinas, é um problema que é São Paulo, é Minas, é mundo. No Brasil, no mundo. Não, é no mundo. Você vê o que está acontecendo agora no inverno na Europa e nos Estados Unidos, né? Ruas que geralmente tinham 10 centímetros de neve, tá com 1 metro. Por quê? Porque desregulou completamente o clima. É o crescimento populacional, indústria, casa, apartamento, vai crescendo a população, vai expandindo o território, vai transformando em pedra aquilo que era a área de escoamento. Por isso que é importante que daqui para frente os proprietários de imóveis, edifícios, apartamentos, indústrias, comecem a pensar em áreas permeáveis nos quintais, por exemplo, né? Porque o que aconteceu com o passar dos anos? As pessoas pavimentaram, botaram um piso em todo o quintal, né? Então, a água não penetra mais. Se cada casa colocasse 2 metros quadrados de jardim, isso aliviaria em muito os alagamentos e as enchentes, porque a água iria infiltrar. Com certeza. Secretário, vamos falar de expectativas agora para 2026, porque na geral, né, a expectativa para esse ano de 2026, né, Regina? Expectativa para 2026 em relação à Secretaria de Serviços Públicos, o que a gente pode, por exemplo, esperar? Novos investimentos, estratégias, como a que vocês vão apresentar, por exemplo, na sexta-feira para a região do cartódromo, o que a gente pode esperar para 2026, já que a gente está em fevereiro ainda? Olha, a Secretaria de Serviço Público, ela é uma secretaria que faz a manutenção. Então, ela não é uma secretaria de infraestrutura, né? Nós fazemos a manutenção da infraestrutura. Então, é um trabalho meio cotidiano. Mas nós vamos apresentar esse estudo para o prefeito do cartódromo. Nós vamos apresentar agora no início de março um projeto para mudar o piso da 13 de maio, da catedral, frente e atrás, que é um problema sério, é um piso muito poroso que foi colocado lá no ano 2000 e que quebra muito, as pessoas caem, se machucam. Então nós vamos mostrar um projeto que substitui tudo por intertravado, um piso muito bom, firme, que não quebra, não tem porosidade, porém como não usa cimento, da interligação, não usa massa, né? De um piso para o outro, tem permeabilidade. Então ele ajuda muito na infiltração de água. Com certeza, secretário. Você vê, a gente fala, né? É a ponta do iceberg a Secretaria de Serviços Públicos, mas está envolvido em basicamente todos os setores da cidade de Campinas, inevitavelmente, né? A secretaria, Júlio, ela é uma secretaria grande, nós cuidamos da arborização, sim, da manutenção das praças públicas, são 2.900 praças na cidade, né? Cuidamos da iluminação pública, cuidamos da drenagem, galerias de águas pluviais, cuidamos do pavimento asfáltico, tapa-buraco, entre outros serviços. Então, como você colocou, a secretaria ela é permeada por quase que todos os serviços urbanos. Com certeza, eu quero agradecê-lo, né? A gente sabe que a sua agenda é bastante solicitada também, tanto a parte pública quanto a parte para a gente aqui da imprensa,
mas eu quero agradecê-lo pela companhia aqui nos estúdios da RFTV, abordando esses temas relevantes, esclarecendo algumas dúvidas até por parte dos nossos telespectadores. Muito obrigado, secretário. Eu que agradeço, Júlio, um prazer muito grande estar aqui com você e com os telespectadores da Rede Família.